Durante meus processos de mentoria, várias pessoas, e principalmente pais, mães, viravam pra mim e falavam: como que eu faço pra resgatar a autoestima do meu filho? Meu filho, ele deixou de ser um aluno que acreditava nele mesmo e passou a ser um aluno com uma extrema dificuldade de se encontrar com a autoestima. Essa baixa autoestima é uma coisa que joga muito contra, porque confiança é uma coisa que faz toda a diferença na hora de você performar. E muitas vezes, quando você precisa simplesmente de feedback de terceiros pra você saber se você tá fazendo as coisas certas ou as coisas erradas, não só torna as coisas muito mais morosas, mas faz com que a gente não acredite na gente mesmo. Faz com que a gente sempre ache que a gente tá errado e sempre ache que a gente vai falhar. A autoestima muda o jogo. Se você quer saber como que funciona a autoestima e como que você faz pra trabalhar a autoestima, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo que eu sei sobre autoestima e como que você faz pra performar melhor, porque você tem mais confiança em você mesmo. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que faz pra melhorar sua autoestima, entender o que é autoestima dentro da aprendizagem, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. E a primeira coisa que a gente precisa saber para poder falar sobre autoestima, a gente tem que definir o que é autoestima, né? E primeiro, esse autoestima não é autoestima com L, tá? E na verdade autoestima é esse auto com U, e esse auto significa próprio. É a forma como emocionalmente a gente se vê. E essa forma como que emocionalmente a gente se vê, ela é extremamente complexa, ela é muito difícil, mas particularmente eu gosto muito de uma forma como que o Paulo Vieira, ele mostra pra gente como que funciona a autoestima. E basicamente a autoestima ela funciona pautada em cima de três grandes crenças, que são elas: as nossas crenças de identidade, as nossas crenças de capacidade e as nossas crenças de merecimento. Esses nossos sistemas de crença funcionam como se fosse uma casca de cebola, camadas de cebola. E ela funciona como se fosse camadas de cebola, porque tem aquelas camadas mais internas e depois as camadas medianas e até que a gente tem as camadas mais externas. E elas são configuradas dessa forma porque as camadas mais externas, elas são mais suscetíveis às mudanças do externo, enquanto as camadas mais internas, elas são camadas que são menos suscetíveis a mudanças relativas às coisas que acontecem no meio externo. E na ordem de dentro para fora, a gente tem mais interno as nossas crenças de identidade, que é aquilo que a gente percebe que nós somos, quem somos nós. Depois, as nossas crenças de capacidade, numa camada mais mediana, que são basicamente aquilo que a gente acredita que é bom, aquilo que a gente acredita que é ruim. E por último, as nossas crenças de conquistas e merecimentos, que é aquilo que a gente merece, aquilo que a gente não merece, aquilo que a gente tem e aquilo que a gente não tem. Nessa camada mais interna, que está disposta às nossas crenças de identidade, lá está bem explícito a nossa autoimagem, aquilo que a gente percebe da gente mesmo. E quando a gente fala sobre aquilo que a gente percebe da gente mesmo, lá está a nossa percepção se somos inteligentes ou se somos burros. Lá está a nossa percepção se somos bonitos ou se somos feios. Lá está várias das nossas percepções sobre como que a gente encaixa quem que somos nós. Por exemplo, eu, Pedro Nakamura, eu tenho um grupo de crenças de identidade que refletem como que eu me enxergo perante o mundo, perante o meu ambiente, perante a minha sociedade. Quem ao longo dos meus anos eu moldei para entender quem sou eu. Já na nossa segunda camada, que são as crenças de capacidade, lá estão dispostas aquilo que a gente acredita que a gente dá conta de fazer e aquilo que a gente acredita que não dá conta de fazer. Por exemplo, provavelmente eu jamais estaria com um canal no YouTube se eu não acreditasse que eu desse conta de fazer um canal no YouTube. Eu provavelmente não seria professor de matemática se não acreditasse que eu dou conta de ensinar matemática para muitas pessoas. Então, o ponto é que a gente cria dentro das nossas crenças um conjunto de ações que a gente fala que nós somos bons naquilo, que nós não somos bons naquilo. A gente tem um grupo de crenças que são crenças que estão pautadas nas nossas habilidades, aquilo que a gente acredita que a gente é bom. Então, por exemplo, eu particularmente eu acredito que eu sou bom em esportes, mas eu não acredito que eu sou bom em música. Então faz com que naturalmente a gente module os nossos comportamentos para ir atrás mais dentro daquilo que a gente acredita que é bom e menos atrás daquilo que a gente não é tão bom. Portanto, as nossas crenças de capacidade, elas são aquilo que direcionam a gente para saber o que a gente faz de melhor nesse mundo. E por último, existe uma última camada que são nossas crenças de merecimentos e conquistas, que é aquilo que a gente acredita que a gente é merecedor e aquilo que a gente acredita que a gente consegue conquistar. Isso significa basicamente aquilo que a gente enxerga pra gente sobre nossas recompensas. Então, por exemplo, você tá querendo passar no vestibular e você acredita realmente que você consegue passar no vestibular. Então, aquilo é uma crença de merecimento e de conquista sua, que aquilo é uma coisa que te pertence. E ela é bem diferente das crenças de capacidade, porque você percebe, não é exatamente você acreditar que você é bom ou que você faz aquilo bem, mas é aquilo que você acredita que você é merecedor porque você consegue aquilo ou não consegue aquilo. Então, enquanto a crença de conquista e a crença de merecimento, ele trabalha mais com o que você acredita que você consegue alcançar
como resultado, a crença de capacidade, ela acredita naquilo que você consegue desenvolver como potencial do próprio ser, aquilo que você consegue fazer bem. A crença de capacidade é mais vinculada àquilo que são as suas habilidades, enquanto as crenças de merecimento e conquista é mais aquilo que você acha que você pode ser recompensado sobre aquilo. Se você é uma pessoa que merece ou tem dinheiro, se você é uma pessoa que merece ou tem uma casa, isso tudo são suas crenças de merecimento e suas crenças de conquista. Todo esse esquema de a gente poder falar sobre as crenças pra gente poder explicar o que é autoestima, ela é extremamente importante porque autoestima, ela é muito explicada sobre alta autoestima e baixa autoestima, porque afinal é isso que as pessoas se acostumaram a falar, como que eu faço pra resgatar a alta autoestima do meu filho, como que eu faço pra ter alta autoestima, porque afinal é isso que eu quero confiança, e eu não tô tirando o fato de que o objetivo é realmente ter uma alta autoestima, só que as pessoas, elas confundem ou muitas vezes elas nem sabem que autoestima ela não é só definida por autoestima alta ou autoestima baixa, mas também por autoestima funcional e autoestima disfuncional. Deixa eu explicar pra você basicamente qual que é a diferença. Alta autoestima, ela significa que você tem uma autoimagem positiva sobre o seu próprio ser. Significa que eu me enxergo de uma forma positiva perante a minha crença de identidade, minhas crenças de capacidade, minhas crenças de merecimento e conquista. Já em compensação, uma pessoa que tem uma baixa autoestima é uma pessoa que se percebe a sua autoimagem de uma forma um pouco mais negativa, ou seja, ela não se enxerga como uma pessoa boa, não se enxerga como uma pessoa capaz, não se enxerga como uma pessoa merecedora. E isso é relativamente complexo e é o que a gente quer trabalhar a baixa autoestima, transformar em alta autoestima. Mas a forma com que a gente transforma baixa autoestima em alta autoestima é simplesmente estralar os dedos e as coisas acontecem, a baixa autoestima virou uma alta autoestima. Para você conseguir transformar a baixa autoestima numa alta autoestima, é importante que você entenda sobre qual que é o conceito de autoestima funcional e autoestima disfuncional. As nossas crenças, que são as crenças que pautam a nossa autoestima, que são as crenças de identidade, crenças de capacidade, as nossas crenças de merecimento e conquista, elas conversam entre elas. E quando eu falo que elas conversam entre elas, significa que essas crenças modulam as outras. Ou você acha que as nossas crenças de capacidade não influenciam na forma com que a gente enxerga o que a gente merece ou não merece? É óbvio que enxerga o que merece ou não merece. O fato de você se enxergar como uma pessoa que você consegue ir bem em matemática faz com que você perceba ou espere notas mais altas em matemática. Agora, se você se enxerga como uma pessoa que você não consegue saber ou entender matemática, naturalmente numa prova de matemática você vai esperar por notas piores. Então as nossas crenças, elas conversam entre si. Só que a forma com que elas conversam pode ser funcional ou disfuncional. As formas funcionais das conversas entre as crenças, elas são formas onde a conversa das nossas crenças, elas acontecem de dentro para fora. Quanto mais você tiver a sua identidade modulando o que você é capaz e a sua capacidade modulando o que você dá conta, melhor vai ser as coisas para você. Agora, quanto mais você for refém das coisas externas, que são as suas crenças de merecimento e conquistas, modularem as suas crenças de capacidade, para assim modularem as suas crenças de identidade, pior vai ser para você. Então, se você estiver andando de dentro para fora, isso é bom. Isso aqui a gente chama de autoestima funcional. Agora, se estiver trabalhando de fora para dentro, isso a gente já vai chamar de autoestima disfuncional. Para você que não entendeu nada sobre essas conversas, eu vou te dar um exemplo bem básico. Se você acredita que você é uma pessoa inteligente, e porque você é uma pessoa inteligente, você acredita que ao estudar você se torna mais capaz e melhor em matemática, naturalmente você vai fazer com que você se espere por notas melhores. Isso é uma autoestima funcional. Agora, em compensação, você tira uma nota boa. Essa nota boa, ela faz com que você acredite que você é bom em matemática. E você acreditando que é bom em matemática, você acredite que você é inteligente, isso já não é uma autoestima funcional. Isso é uma autoestima disfuncional. E você vira pra mim e fala, mas Naka, isso não é bom? Eu tirar uma nota boa pra eu acreditar que eu sou capaz em matemática, pra eu acreditar que eu sou inteligente? Eu não tô falando se é bom ou se é ruim. Eu tô falando se é funcional ou disfuncional. E qual que é o problema da disfuncionalidade dessa via de conversa? O problema é que da mesma forma que você é suscetível a bons resultados, você acaba se tornando suscetível a maus resultados. E nesse sentido, imagina se a gente faz um exercício um pouquinho diferente. Você é muito modulado por aquilo que vem do seu meio externo, você começa a acreditar que o fato de você tirar uma nota ruim te faz uma pessoa menos capaz, que te faz uma pessoa boa. E isso é complexo, porque a partir do momento que você tem um complexo de disfuncionalidade da sua autoestima, você modula quem você é perante os resultados que você tem lá fora. E não você faz com que os resultados que estejam lá fora sejam modulados pelo aquilo que você acredita que você é. Então, o mais importante sobre a funcionalidade e disfuncionalidade é que isso vai de muito encontro com uma coisa que a gente dá o nome de mindset do crescimento e mindset fixo. Porque enquanto o mindset do crescimento acredita que você consegue construir aquilo que você é, e por isso ela foca muito mais em crenças de capacidade, transformando em crenças de merecimento, os mindsets fixos, eles trabalham mais em cima da autoestima disfuncional, aquela autoestima que você recebe os seus resultados, em cima dos seus resultados você acredita que você é ou se você não é. Com isso você modula sua autoimagem em cima disso. Então é extremamente importante que você entenda que a melhor forma para você conseguir alcançar a alta autoestima é primeiro você conseguindo promover o que a gente dá o nome de autoestima funcional. E a autoestima funcional é você conseguir trabalhar suas crenças de dentro para fora. É aquilo que você é, transformando naquilo que você é capaz, e transformando o que é capaz, você conseguir fazer com que você acredite que você é merecedor de certas conquistas. Só que nessa relação de conversas e a gente entendendo então que existe
a autoestima funcional e que dentro da autoestima funcional o que a gente quer é fazer com que as nossas crenças mais internas conversem com as nossas crenças mais externas, vem um paradoxo. Digamos que eu tenho uma baixa autoestima, ou seja, minha autoimagem ela é ruim. Se minha autoimagem ela é ruim, como que eu vou mudar minha autoimagem? Mudando minhas crenças. E se eu preciso mudar minhas crenças, como que eu vou mudar minhas crenças? Será que é melhor mudar minhas crenças de identidade? Seria o ideal. Seria o ideal, mas lembra que as crenças de identidade são as menos suscetíveis à mudança. E como elas são as menos suscetíveis à mudança, a menos que você consiga trabalhar com processos terapêuticos, que são um dos melhores jeitos, inclusive a gente recomenda a psicoterapia para muitas pessoas que estão sofrendo com baixa autoestima, o fato é que é difícil mudar essas crenças centrais, essas crenças de identidade. E talvez então não seja a melhor estratégia a gente tentar focar nas crenças de identidade. Mas também focar nas crenças de merecimento é a pior das estratégias. Porque focar nas crenças de merecimento significa fazer com que os resultados sejam melhores para ti e esses resultados eles conversem com as suas outras crenças de uma forma disfuncional, de uma forma de fora para dentro. Isso é ruim. Então, se a crença de identidade ela não é ideal porque ela não é fácil de mudar e se as nossas crenças de merecimento e conquistas elas não são a melhor forma porque sempre que você muda as suas crenças de merecimento e conquista você faz um processo de autoestima disfuncional porque você está fazendo a conversa das nossas crenças de fora para dentro, então o foco tem que ser nas nossas crenças do meio. Isso significa nossas crenças de capacidade. Essa é a melhor estratégia para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais duradoura, de uma forma melhor, de uma forma mais otimizada, como que a gente faz para crescer com a nossa autoestima. E o que eu tô querendo virar para você e falar é que se você sofre com um processo de baixa autoestima, o melhor jeito é você começar a focar em trabalhar as suas capacidades. E nessa de começar a trabalhar as suas capacidades, é você, por exemplo, dentro do seu meio educacional, que a gente tá aqui, tá num canal sobre ciência da aprendizagem, você começar a trabalhar o fato de você aprender a aprender, o fato de você estudar melhor, o fato de você estudar mais. E acredite, se você começa a estudar mais, não vai ser um processo que vai ser do dia pra noite que você vai começar a tirar notas radicalmente diferentes. Mas o fato de você estudar mais aos poucos vai te dar subsídio, substrato para que você consiga ir melhorando aos poucos. A sua conversa vai melhorando, a sua postura dentro da sala de aula vai melhorando, os seus resultados em notas de provas de vestibulares e concursos vão melhorando a partir do momento que você vai transformando o estudo, que são um trabalho importante dentro das suas capacidades, com uma forma de hábito, uma forma regular. E assim você vai acabar modulando aos poucos aquilo que você acredita que você é capaz. E não só isso, mas essas suas crenças de capacidade, elas mesmo que de forma disfuncional vão conversar com as suas crenças de identidade, mas ainda assim pautadas sobre um ato totalmente positivo. Imagina, se você começa a estudar mais e melhor, você não só vai começar a se perceber como uma pessoa que merece resultados melhores e merece alcançar vagas maiores e cargos maiores, mas você também vai começar a se perceber como uma pessoa com percepção de autoimagem muito mais positiva. E com isso, trabalhar suas crenças de capacidade em cima daquilo que são os seus hábitos, que você sabe que realmente são importantes, talvez seja a melhor forma de você trabalhar a sua autoestima. Trabalhar as crenças de capacidade, não vinculados em primeiro conseguir os resultados, mas primeiro trabalhando em você se desenvolver e se aprimorar, é a melhor forma de você crescer em autoestima, e crescendo em autoestima, você vai se perceber melhor, mais feliz, mais capaz, mais apto para você conseguir todas as coisas que você deseja. E se você gosta de conteúdos como esse, conteúdos que te ensinam como que estudar pode ser um processo totalmente transformador na sua autoestima, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem, como que você faz para aprender mais e melhor e fazer com que você alcance todos os resultados positivos dentro dos seus meios acadêmicos.